mostrou mais uma vez que esse São Paulo limitado, ele pode em alguns momentos fazer frente aos seus rivais mais fortes, mas dificilmente ele vai passar um jogo todo incólume, porque em algum momento alguém vai falhar, a marcação não vai chegar e os outros times são mais qualificados. E aí vem todo o desabafo muito correto do Crespo ao final do jogo. Acho até que o Crespo trabalhou mal no segundo tempo. Acho que ele não é um grande... ele não é um grande técnico. Ele tem menos repertório que o Zubeldia, mas não é o caso do São Paulo sair agora em busca de uma mudança, porque o São Paulo tem outros problemas e o time vai mal não só por conta do técnico, mas por conta de todo o cenário que hoje envolve o clube. O São Paulo está tecnicamente falido. O São Paulo está vivendo o pior momento da sua história, culpa dele, São Paulo, que não teve a coragem de, em 2015, quando também estava envolvido em denúncias de atos ilícitos, fazer a reformulação necessária. Então, uma década atrás, o São Paulo não fez a correção que ele tinha que ter começado a promover. Por quê? Porque os malditos parasitas da carteirinha, vulgo conselheiros, no caso do São Paulo, vulgo senadores, cardeais, eles barram qualquer tipo de mudança. Então, o São Paulo vai se tornando cada vez mais a vanguarda do atraso. E aí o Crespo faz um diagnóstico, entre muitos, interessante e muito pontual. Fala, olha, de 10 anos para cá, dos 40 títulos que o São Paulo disputou, o São Paulo ganhou 2. Foi uma vez campeão paulista, uma vez campeão de Copa do Brasil, só. E o nosso objetivo, que o São Paulo tem que mirar nesse Campeonato Brasileiro, são os 45 pontos. E isso, para mim, é algo inédito, porque é a primeira vez que eu vejo um personagem de fato importante dentro de São Paulo para jogar as claras para o torcedor, para falar, olha, do jeito que está, com isso tudo aqui, o nosso objetivo é fazer um Campeonato Brasileiro para não cair e só. A nossa realidade hoje é essa. Então, enquanto o São Paulo tiver com essa vanguarda do atraso, que há muito tempo, há pelo menos uma década, atrapalha o clube, não dá para o torcedor, aliás, para a imensa torcida de São Paulo, esperar algo melhor. Foi uma entrevista forte do Hernan Crespo, que a gente já vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no Canelada. Falou até mesmo em pior momento da história do São Paulo, hein, Vamp? Muito boa tarde para você. O São Paulo vivendo esse drama, podendo até mesmo ser rebaixado no Campeonato Paulista, Vampeta. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fábio, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Em relação ao jogo, eu gostei do jogo, foi um bom jogo, O São Paulo começa melhor, o Palmeiras toma a rédea depois, empata, Eu acho que o Rafael demorou, a cair, eu acho que ele falha no gol do Palmeiras, no chute do Maurício, depois o Bobadilha também empata, ele que errou na saída de bola e o Maurício fez 1-0. O Bobadilha empata também, acho que foi uma falha do Carlos Miguel, passou por debaixo da perna, um jogo bem movimentado, o São Paulo criou oportunidades, O Palmeiras toma a liderança, hoje o Bragantino joga contra o Santos para ver ali se retoma a primeira colocação. O Palmeiras hoje é líder, Em relação a isso tudo, Pedro, o momento que o São Paulo atravessa, acabou de terminar agora também aqui, o Cruzeiro é campeão da Copa São Paulo, Ganhou de 2-1 do São Paulo agora na final no Pacaembu. Tem que usar base, a gente sabe que o momento não é bom financeiramente, A crise política, então, nem se fala. Mas se você pegar, resumir, eu sempre fico pensando, uma instituição como o São Paulo, a grandeza que tem, a terceira maior torcida do país ali, brigando com o Palmeiras para ver que tem a maior, O Palmeiras cresceu muito, junto com o Vasco, está ali 5, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, E momentos delicados dentro da sua gestão. O Crespo fala que é o pior momento do São Paulo, e é de verdade mesmo. São Paulo, em algum tempo na sua história, era apontado como o clube exemplo, Como exemplo aqui dentro do Brasil e na América do Sul, em relação até aos clubes europeus. Centro de treinamento, departamento médico, estádio, Morumbi, próprio, tudo, mas que vive um momento delicado na parte, principalmente, de administração, E com isso tudo, olha só como o Piperno falou, brigar para não cair aí e tal. Mas ainda eu acho que nos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai começar semana que vem, o São Paulo, para mim, ainda está entre os 10 melhores plantéis.
À frente do São Paulo, não é possível que, com todo respeito, meu Vitória, o Remo, que subiu, Curitiba, que subiu, o Atlético Paranaense, Vasco, vou botar aí o próprio Mirassol, que está na Libertadores e perdeu jogadores importantes. Você tem mais alguns clubes ali, eu não vejo assim, por exemplo, o Fluminense do Rio com um plantel bem à frente do São Paulo. Eu não vejo o Inter de Porto Alegre, o Grêmio, bem à frente de plantel, à frente do São Paulo. E com todas essas confusões tudo, presidente pedindo renúncia, olha como é que se joga a poeira para debaixo do tapete. Se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil, que é o favorito ali, todos nós apontávamos que a final era para dar Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro jogava naquele momento o melhor futebol dos 4 e o Fluminense também. Né? Chega Vasco e Corinthians na final. Você tem uma equipe hoje organizada, que paga em dias, que vai estar brigando aí a todo momento ali pelas primeiras colocações, que é o Bahia. Bahia, Grupo City. Você tem um Botafogo, que não, tá lá os problemas lá, ó, com o seu dono lá, do Texo, paga, não paga. O Botafogo chega em sexto, o Bahia em sexto, o Botafogo. O São Paulo, se o Corinthians ganhar, o São Paulo estaria na mesma competição que o Bahia e o Bahia, que é todo organizado, tudo certinho, o Grupo City, estaria na mesma competição na pré-Libertadores. Ele termina em nono, ele estaria na pré-Libertadores junto com o Bahia e Botafogo. A vitória do Corinthians, o título do Corinthians, tira o São Paulo de pré-Libertadores, é onde a gente fala assim, a gente cita aqui o Bahia, Rogério Ceni, o Bahia, estrutura, torcida, como exemplo, clube organizado. O São Paulo estaria na mesma competição que o Bahia. Por que isso? A Libertadores te dá vaga, mesmo quem não queira ir, quem faça merda pra caramba de administrando, te leva a uma competição. Você vê que o nono colocado ia ser o nono que ia disputar a pré-Libertadores, o São Paulo. Então, quando eu falo assim que, com todos esses erros, a dívida do São Paulo é de 1 bilhão. 1 bilhão e pouco. Pô, velho, aí eu digo, não é possível que Hendrick, Estevão e o zagueiro lá que foi, que o Gládio... É a dívida de 1 bilhão. Dá 1 bilhão, se você pegar a venda desses 3 jogadores. E o São Paulo tem a base aí, tava brigando agora pelo título de novo, ele era o atual campeão. Há 5 minutos atrás ele era o campeão da Copa São Paulo, agora é o Cruzeiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. E o Palmeiras, onde é que o Palmeiras, Flamengo e alguns outros times, o próprio Vasco agora, vendendo um menino lá, um Guian por 35 milhões, é a base. E a base do São Paulo está sempre ganhando, beliscando alguma coisa durante o ano. E quando acha alguém, sai praticamente quase de graça. Sim. Então o Crespo, quando fala que é o pior momento da sua história, né, pode ser administrativamente mesmo, assim, escândalo atrás de escândalo. A gente viu o São Paulo na temporada passada, quando você pega um show internacional desses aí, você marca com 1 ano de antecedência, 6 meses. O São Paulo botou os jogos dentro da Vila sem saber como é que ele ia estar dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele poderia estar jogando uma semifinal de Libertadores ou de Copa do Brasil, ou disputando as primeiras colocações, os 4 primeiros, mas não ia mandar seus jogos em casa por causa de um show, por causa de shows. E que eu saiba bem, os clubes de futebol, primeiro, eles são clubes de futebol, né? A sua torcida não é um antigo Canecão, um antigo Olímpia, e está se tornando isso. Então, com essa crise toda, tentando brigar, vai ter que ficar esperto para brigar, para não cair no Brasileiro, mas eu acho ainda que esse plantel do São Paulo tem 10 ali, que é igual ou pior que eles. No mínimo igual em plantel. Em relação ao Campeonato Paulista, pô, não é possível, com todo respeito, subir o Capivariano, Primavera, Velo Clube, Noroeste e o São Paulo ali brigando para não cair. Tem 3 jogos ainda. Ele pega na próxima rodada o Santos. Isso. Depois joga em casa de novo contra o Primavera. E na última rodada sai contra a Ponte Preta, que votou a Série B sem pagar ninguém, não paga salário há 8 meses. Somou seu primeiro ponto ontem contra o Noroeste. E ficar pensando ali e não cair. Tá perto ali. Mas olha os clubes que eu tô falando. Esses clubes aí, o São Paulo todo endividado. Você vai pegar ali 5 jogadores de São Paulo, paga a folha da Ponte, paga a folha do Velo, paga a folha do Noroeste Primavera. E Primavera, tudo junto, Capivariano.
Paga. Só ver aí o Oscar, quer tudo, né? É. O contrato do Oscar manter esses 5 clubes aí que eu falei por 5 anos, 6 anos na primeira divisão do Campeonato Paulista. Da folha de pagamento. Fácil. Então, concordo com o Cristo, mas assim, o jogo em si, agora falando, terminando, eu gostei do jogo. Acho que foi o melhor jogo dos que eu assisti tudo aí, foi o melhor jogo do Campeonato Paulista. Eu achei que foi o melhor jogo do São Paulo. Também eu achei que o São Paulo não jogou tão mal, não. O Palmeiras tomou uma rédea, a gente sabe que o plantel do Palmeiras é muito forte, tudo. Mas foi um bom jogo, sim. Os times Se o São Paulo jogar assim, contra o Santos e contra o Primavera e o Ponte. Ganha os jogos. Se ele jogar essa bola que ele jogou ontem, ele ganha. Meio de campo com o Danielzinho. Porque o que o Santos jogou contra o Corinthians, eu nunca vi um Santos tão frágil, tão aberto. Acho que foi uma das piores partidas que eu já vi do Santos. Se repetir assim, o São Paulo tem condições de ganhar tranquilo. Jogando no Morumbi. No Morumbi, 2 jogos seguidos em casa, né? O Piperno falou, meio de campo do São Paulo ontem, com o Danielzinho, que dita ritmo. Com o meio campo do São Paulo bom, pô. Ó, Danielzinho, Marco Antônio, Bobadilha jogando bem. Tocando pé, tocando passe, tudo. Certinho é que o Taipa é danadinho também, né? Desengolçado, né? Ele incomoda, ele dá tapa em todo mundo e tal, mas pra fazer gol é uma luta também. A gente acompanhou aí os melhores momentos, né? O São Paulo chegando na cara do gol 2, 3 vezes. Pô, o menino, fazer o Flaco Lopes na primeira que teve o lateral direito da base, né? Da base ele, né? Joga bem, cruza bem, bate bem na bola. Luca. Não, o Luca no ataque, fumaça. O Mike. Mike, você gostou do Mike? Também, acho que joga bem, sim. E o São Paulo, como você disse, né, Vamp? Até no Campeonato Brasileiro do ano passado, e essa tem sido a briga do São Paulo, é o time ali... Você pega esse meio campo aí, Danielzinho, Marco Antônio, Bombadilha, com o Lucas inteiro em forma, Luciano e Caleri, são poucos times que tem esses jogadores. Na Série A do brasileiro. É que sofreu com muitas lesões. Tá? Você tem um zagueiro lá, porra, Arboleda, diferente do Dória, Arboleda é um monstro, né? Agora o Rafael, acho que vem falhando aí, viu? Anda meio falhando em alguns jogos, viu? Aceitou o chute do Maurício ontem. E outros jogos também. Portuguesa? Esse debate. Foi portuguesa, portuguesa também, é verdade. O Mauro tá lembrando aqui. E o São Paulo, como disse o Vamp, é time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro que fica naquela situação. Se vence um jogo, já tá brigando por Libertadores, mas também se perde uma partida, pega uma sequência ruim, já tá ali naquela briga, naquela confusão. O São Paulo tem sido assim nos últimos anos e o último Campeonato Brasileiro do São Paulo foi esse ali, né? No meio da tabela ali, né? Na parte ali da tabela, que você está ou no inferno ou no céu. E a gente tem a palavra do Crespo, mas antes, vou querer ouvir também o Mauro César. A nossa produção fez um recorte recente do São Paulo, do Hernan Crespo, dos jogos mais recentes do São Paulo. Tem também a tabela dos jogos aí, as próximas partidas, todo o panorama. Todo o panorama, começo de Campeonato Brasileiro, rodadas finais do Paulistão. A nossa produção separou, começando pelo recorte recente do São Paulo. 2025, últimos 17 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, 27 gols sofridos. São Paulo leva muitos gols também, hein? Menos 11 de saldo, 31% de aproveitamento. Nos últimos 5 jogos de 26, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols sofridos, menos 5 de saldo e aproveitamento de 26%. Então, recorte recente do São Paulo, fim da temporada 25, começo de 26, é muito ruim. E nós temos os próximos jogos do Tricolor. Torcedor do São Paulo já fazendo as contas em casa. E a gente tem aí os próximos jogos do time treinado pelo Hernan Crespo. São Paulo vivendo esse drama aí, tá ali numa parte da tabela delicada do Campeonato Paulista, mas tem condição de sair, como disse o Vampeta, né? Flamengo, na estreia aí do Campeonato Brasileiro, estádio do Morumbi, na quarta-feira, às 21h30, esse jogo. Aí tem o Santos, 2 jogos contra o Santos. Um pelo Paulistão, no Morumbi, e outro na Vila, pelo Campeonato Brasileiro. Primavera, Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e a Ponte Preta fora. Então, os próximos 3 compromissos do São Paulo no Paulistão: Santos em casa, Primavera em casa, Ponte Preta fora. Ponte Preta, 8 meses de salários atrasados. Mauro César tá aí. O São Paulo corre realmente esse risco aí de rebaixamento? É motivo de preocupação para o torcedor do São Paulo, você acha, Mauro? Ou pelos adversários, pela tabela do São Paulo, não tem tanto motivo assim para preocupação, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde. A preocupação, acho que ela é pertinente, né? E assim, essa semana ainda tem essa questão do Flamengo, né?
Você vai estrear no Brasileiro contra o Flamengo. Faz o quê? Prioriza o quê? Qual o time que ele coloca? Até em começo de temporada, os jogadores mal tiveram um período de preparação adequado, não tiveram, né? Porque já começou rapidamente o campeonato. O ideal seria, nesse momento agora, estar começando a pensar nos jogos oficiais, já estão jogando há semanas, desde o dia 11, hoje é 25, ou seja, são 2 semanas já de campeonato rolando, quando o ideal seria que agora estivesse se preparando para começar, né? Começar em fevereiro, isso no mundo ideal. Para que a condição atlética dos caras seja a melhor possível, preparação, tudo acertado direitinho, mas aqui não acontece isso. E então você tem os jogadores que, obviamente, não estão na sua plenitude, nem poderiam estar, e de cara vai ter o Flamengo, né? E é provável que o Flamengo seja mais forte na quarta do que hoje. Hoje é provável que o Flamengo tenha de novo um time como foi contra o Vasco, tinha 4 titulares apenas e um garoto da base, inclusive, e na quarta-feira talvez o time mais forte. É uma tendência, creio eu. Então faz o quê, né? Já começa o brasileiro preocupado com o Campeonato Paulista, com risco de rebaixamento, é uma situação muito difícil. Eu acho que o que a gente está vendo agora é assim, houve quase uma ilusão coletiva nessas últimas semanas, até o afastamento do então presidente Júlio Casares, de que, não, afastou o Casares, está resolvido o São Paulo agora. Não resolve. Não resolve. E o exemplo do Corinthians, quem está no poder era vice de quem saiu, correto? Então, se você não tem uma mudança de mentalidade, tem uma mudança, alguém vai me convencer que o vice que assumiu no Corinthians ou no São Paulo tinha pensamentos totalmente antagônicos em relação a quem era o mandatário. Se já não fazia nem parte da chapa. Não faria parte da chapa, exato, Vamp. Então, são pessoas que podem ter diferenças fundamentais com relação ao comportamento e decisões aqui ou acolá, mas é parecido. Você não faria parte. Vamp matou a chave. Como é que você vai mudar se um cara que era o vice do outro? Não muda, não há uma perspectiva de uma mudança radical. E o São Paulo é um clube que precisa de realmente mudanças importantes, profundas, com gente capacitada, com outra mentalidade. Isso não existe lá dentro. Então vai ficar nessa, ficar rodando em círculo, difícil sair desse buraco, pode escapar do rebaixamento, até que consegue escapar, mas qual a perspectiva do time no ano? O Crespo está certo, entrar no campeonato pensando, primeiro, em evitar o rebaixamento. Se conseguir uma campanha boa, porque, de fato, os jogadores não são ruins a ponto do time ter que... O São Paulo não tem um elenco modesto como tinha o Juventude que caiu, ou o Vitória que lutou o tempo todo para não cair. Tem um elenco melhor, tem jogadores melhores. A camisa pesa mais, a cobrança é maior. A questão é entender a possibilidade na temporada. O São Paulo vai para o campo, se ele fizer uma campanha razoável no começo, tiver boas vitórias, ficar ali entre os 3, 4, a ambição passa a ser Libertadores, mais um pouco, temos que ser campeões. É muito difícil com esse elenco, mas muito. É muito improvável, a chance é meramente teórica. Pode até acontecer o milagre. Depois do Leicester na Inglaterra, tudo pode acontecer, mas é muito difícil. Então, entender a sua real possibilidade é fundamental. Ele está certo. Primeiro ponto, brigar para não cair e fazer os pontos necessários. Se o time render, se o time encorpar, se os garotos da base forem bem adaptados e com bons resultados no time de cima e o time caminhar, aí você pensa em alguma coisa maior. Uma vaga numa competição internacional, uma Libertadores e tudo, mas a primeira meta é essa. E fora do campo, para você ter uma mudança radical nesse cenário, é preciso pessoas com outra mentalidade, com outra forma de pensar. E o que temos é o vice de quem saiu, igual o Corinthians. Então, realmente é um momento bem delicado. E assim, a cura desse mal não leva 6 meses, não leva 1 ano. Para você fazer o tratamento certo, vai levar tempo. Vai levar tempo. Não resolve de uma hora para outra. Não resolve de uma hora para outra. E a gente vive no Brasil uma situação assim, muito curiosa, até fantasiosa, com relação aos clubes. Assim, se tolera o calote de uma forma que ele é banalizado. E em algumas situações as pessoas discutem o seguinte: mas isso não é contra a lei. Não, algumas coisas são legais, mas não são legais no sentido de ser interessante, aceito esportivamente, né? Ou seja, não pago, tudo bem, não, isso aqui ninguém vai preso porque não pagou, isso aqui resolve lá na frente, paga depois, mas não é bom, não é correto, esportivamente não é correto, alguém acaba se beneficiando de alguma forma. Então, para você realmente mudar radicalmente, tem que passar por muitas transformações. O São Paulo não tem nenhum sinal nesse sentido, não, nenhuma sinalização. E até as ambições de São Paulo, elas são, acho que às vezes um pouco
fora assim, da realidade, tem um discurso, não, São Paulo, o torcedor de São Paulo, ele gosta da Libertadores, todos gostam da Libertadores, isso é uma balela que inventaram, como se só o São Paulino gostasse da Libertadores, não, que ele gosta mais, gosta do termômetro, o gostômetro da Libertadores, o São Paulo bota o dedinho lá, pum, explode, aí o palmeirense vai lá na metade, o flamenguista na metade, o corintiano, o São Paulo, dá um tempo, pô, não tem nada disso. Isso é uma coisa, uma coisa que se criou, uma coisa vendida por São Paulino para São Paulino. É bobagem. O São Paulo tem condições de brigar na Libertadores? Não tem. Não tem, essa que é a verdade. Então, até isso tem que assumir. Quando você se classifica para uma Libertadores, você não tem condições de brigar pelo título, eu vou participar, vou o mais longe possível. Ano passado, quando queriam contratar o Marcos Leonardo, uma loucura. Porque era um jogador que, se viesse, seria caríssimo por alguns meses, não garantiria nada, evidentemente. Como é que você vai garantir que vai classificar? Porque tinha que brigar pela Libertadores. O São Paulo não tinha condições de brigar pela Libertadores, gente. Ele estava disputando a Libertadores como outros tantos times só disputam. Ele não tinha condição de ganhar. É simples assim. A chance era uma chance, de novo, meramente teórica. Tinha que acontecer uma conjunção de fatores ali, tudo começar a dar certo. Muito difícil. Então, assim, fica vivendo uma fantasia. Tem que parar tudo e organizar. A gente fica repetindo isso, vale para tantos clubes no Brasil. As pessoas não querem aceitar, elas preferem viver na fantasia, então, ok. Parte da torcida do São Paulo criou essa ilusão. Saiu o Casares, agora tá tudo lindo, maravilhoso, tiramos o Casares. Mas, como disse o Mauro, quem chega para assumir é o vice do Casares. Então, o grupo do Casares ainda está no São Paulo. Ainda está trabalhando no dia. Essas pessoas estavam onde quando o PPR lembrou, 2 títulos, Paulista, ambos com Casares, né? Copa do Brasil. Onde estavam essas pessoas quando foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil? Né? Eu estava no Morumbi, na cabine da Jovem Pan, no Flamengo, São Paulo 1, Flamengo 1, São Paulo foi campeão e continuei lá depois trabalhando e escutei em alto e bom som, de um camarote a alguns metros dali, um efusivo cântico de 1, 2, 3, 4, 5 mil, é o maior presidente... o palavrão, aliás, né? O palavrão é o melhor presidente do Brasil. Mas gritavam a plenos pulmões. Acho que era uma legião de puxa-saco que tinha ali, que é um negócio... Mas cantavam alto. Parecia que o jogo estava rolando e que o presidente estava em campo fazendo um gol. Onde estavam esses dirigentes de São Paulo? Será que eles estavam lá junto no camarote? Não sei, é uma pergunta que eu me faço. Eles sabem onde eles estavam. Esses que hoje são contra, será que estavam contra lá atrás? Não, então isso é a mesma turma, gente. Isso é uma constatação. Não, mas agora eles querem fazer diferente. Então façam diferente. E aí você tem que apresentar a torcida. O que vamos fazer de diferente? Vai ser isso aqui, ó. Nosso plano é esse. Esse plano tem que ser urgente. Nosso plano para o clube é esse aqui, ó. Um plano emergencial. Chama a imprensa e apresenta e fala, ó, é isso aqui que nós vamos fazer. No futebol, fora do futebol, na parte administrativa, tirando pessoas que não têm que continuar no São Paulo Futebol Clube, resolvendo... Apresenta. Tem que apresentar. Não adianta ir lá conversar com o chefe da torcida organizada lá na grade. Isso é pouco. Nem acho que deveria ser assim, né? Porque a torcida organizada, assim como qualquer... Então, todo torcedor de São Paulo merece que o presidente vá lá falar. Enfim, é outra história, é outra questão. Vamos ouvir o... Desculpa, só... Vai lá, Piperno. Só uma coisa. Perdeu a chance de, em 2015, começar essa reforma. Quando cai, Carlos Miguel Aidar. Caiu também por uma série de suspeitas. E assim como o Casares renunciou depois para não ser... Enfim, sofreu impeachment e tal... Mas, naquele momento, São Paulo perdeu a primeira chance de começar a fazer uma transformação. Aquela turma de 2015 está agora aqui. Aliás, quem eram os conselheiros do presidente Casares? Aidar, Leco e companhia. Os velhos cardeais de São Paulo. Então, ou muda isso aí, e aí tem que passar por uma reforma estatutária para abrir o clube, ou o clube vai continuar a propriedade desse velho politiburo aí que não vai mudar nada. E nós temos o Crespo falando da possibilidade de rebaixamento. O velho Politibu foi boa. Falando da possibilidade de rebaixamento do São Paulo. O Hernan Crespo fala e você acompanha aqui no Canelada da PAN. Sono preocupados, sí, tenemos que ocupar en eso. Mas tenemos tres rodadas con Santos, Primavera y Ponte Preta. Que puede acontecer de todo, porque también podemos clasificar. Então, temos que jogar o jogo. Acho que a ninguém gosta a derrota, ninguém. Mas acho que tem um jeito para a derrota e derrotas. Com Portuguesa foi realmente preocupante. Hoje não. Faz mal, sim, claro. Ninguém quer perder. Mas eu acho que o time está
está crescendo. Claramente o calendário, porque você tem Palmeiras, Flamengo, Santos, não ajuda, mas no momento que está o clube é a gente, mas estou confiante. Eu acho que em breve as coisas começarão a melhorar fora, em tanto que chegarão reforços, chegarão também os meninos depois da copinha. Então acho que temos futuro, mas o futuro, como falei, é o Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro, 45 pontos e tentar de construir como a gente construiu, como jogou hoje. Porque hoje pode perder, mas tranquilamente podia ganhar no primeiro tempo, 1-1. Perdemos gol. Acho que a diferença real foi jerarquia. Eles concretizaram, a gente não. Mas o jeito de jogar, com a atitude, com a vontade de brigar, de tentar jogar, de criar jogo, de criar ocasiões, acho que este é o caminho, é por aqui. Então, com 2 ou 3 reforços mais os moleques de Cotia, dá para acreditar numa temporada que vai ser difícil, como todo mundo sabe, mas vai dar certo. Piperno tá aí, o Crespo admitindo que a realidade do São Paulo é a luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Ele fala, né? Temos que atingir os 45 pontos. É o primeiro objetivo do São Paulo no Brasileirão, Piperno. Vamos fazer uma diferença entre duas coisas. Primeiro, Hernan Crespo ele não é um grande técnico, ele não é um Menotti, um Bilhardo, mesmo, enfim, Solari, né? Desculpa, Scaloni. Esses grandes técnicos argentinos campeões do mundo. Bielsa. Longe disso, Bielsa, Simeone e outros tantos que a Argentina tem exportado aí pelo mundo. Mas também não é o grande responsável por esse caos do São Paulo. Não é o Crespo que promoveu, por exemplo, a desorganização do clube. Muito pelo contrário. Ontem, eu até acho que ele poderia, no segundo tempo, veja, ele começou a mexer no time aos 75 minutos de jogo, né, ou perto disso. É muita coisa. O time já estava, enfim, exaurido em campo. Então, ele poderia ter começado a pensar em alguma... Ele trocou a mesma posição por mesma posição. Trocou, exatamente. E aí, Vamp, ele tira, por exemplo, os caras à frente aos 30 do segundo tempo. Quer dizer, nessa época, nesse momento, em que todo mundo está fazendo uma pré-temporada, né, de uma muito mais, dolorosa, porque ninguém teve tempo para treinar, o desgaste é maior e tal, todo mundo com perna pesada, enfim, ele deveria ter começado a mexer o time antes. Mas isso também é um detalhe pontual. Ele fez referências a uma série de problemas macros que o São Paulo tem. E aí são problemas que vão se perpetuar, tirando ou não o Crespo. Então, a troca de um treinador agora, e os números deles realmente são péssimos, mas a troca de um treinador agora vai impactar pouco no curto prazo, porque o São Paulo precisa de um planejamento estratégico de longo prazo e vai ter que começar a buscar soluções para ontem. Para mim, o que vai acontecer daqui a algumas semanas, enfim, nos próximos meses talvez? São Paulo, toda hora ele revela jogadores promissores. Então a gente falou muito do Luca, tem o Marcos Antônio. É claro que São Paulo daqui a pouco vai queimar os dois para fazer caixa rápido. Espero que quando São Paulo fizer isso, São Paulo não tente de novo o Oscar, não tente de novo o Rames. Mesmo o Lucas, qual é o retorno que o Lucas dá para o São Paulo hoje? Quer dizer, então, São Paulo tem que, primeiro, começar a colocar os pés no chão, sem a arrogância de quem foi um gigante um dia. Mas assim, porque o curto prazo ele pressiona muito, porque o cenário para São Paulo é ruim. Eu concordo com o Vamp, o elenco de São Paulo não está entre os piores do futebol brasileiro, mas pelo peso da camisa, a pressão tende a ser maior. Então, uma derrota vai doer mais para o São Paulo do que para o Vitória, por exemplo, do que para o Remo, que subiu, né? Enfim. E aí, o São Paulo tem essa questão de jogar agora contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, estrear pelo Campeonato Brasileiro, ter uma série de clássicos depois contra o Santos, e aí, nesse caso, a ordem dos fatores modifica muito o produto, porque o São Paulo vai pegar a Ponte lá atrás. Se o São Paulo pega a Ponte agora, muito provavelmente ele ganha, faz 3 pontos e dá uma relaxada. Mas veja
O São Paulo está conseguindo a proeza de sofrer ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista. Quer dizer, é muito pobre, é muito pouco. Então, isso que o Crespo falou, eu acho que é um diagnóstico muito preciso da atual realidade. Se ele é a solução ou não para o banco, isso já é um problema secundário. Mas em relação ao diagnóstico, ele está perfeito. Nós temos a tabela do Campeonato Paulista para entender a situação do São Paulo. Apenas 4 pontos em 5 jogos até aqui no Paulistão. O São Paulo só está na frente do Noroeste e da Ponte Preta, na tabela de classificação aí do Campeonato Paulista. E todos acima têm menos jogos. É importante fazer essa pontuação também, Vamp. Mas a gente analisando... Não, o Noroeste está ali porque comeu uma pontuação porque não ganhou um jogo. Empatou 4. Se o Noroeste ganhasse um jogo, o São Paulo estaria na zona. São Paulo estaria na zona. Ele está pro número de vitória lá, uma vitória a mais. Ó. E aí o Crespo... Noroeste não tem nenhuma. Já deixando claro que a briga do São Paulo, o Campeonato Brasileiro vai começar agora, já começa contra o Flamengo no Morumbi. A briga do São Paulo é evitar o rebaixamento, é atingir os 45 pontos. E o Crespo, eu prefiro esse perfil de técnico, assim, na entrevista coletiva, que joga a real pro torcedor. E acho que hoje, pelo menos dos técnicos aqui, dos grandes de São Paulo, é o técnico que melhor se comunica com o torcedor, que deixa tudo às claras, né, com o torcedor do São Paulo. Você acha que é para tudo isso, Vamp? Ou o Crespo está exagerando, enfim? Não está, né? A gente tá todo mundo acompanhando, os torcedores do São Paulo, a gente que trabalha com futebol, quem gosta do futebol, está acompanhando tudo que está acontecendo no dia a dia do São Paulo. Né? Ele tem que, no mínimo, me brindar lá a parte que lhe pertence, que é a parte de campo, mas lógico que afeta, sim. De repente, atrasos de pagamento dos atletas, tudo isso chega, né? Você liga a televisão, vê toda hora, a todo momento, alguma coisa. No São Paulo, não só relacionado ao futebol, a parte de polícia também, né? Isso não vai tampar o sol com a peneira. Então, lógico que chega no treinador, como o Pedro falou, não é um expert, não é nenhum Bielsa, não é nenhum Scaloni, mas assim, se o São Paulo pensar em trocar de treinador nesse momento, vai fazer mais uma dívida que já tinha com o Crespo, traz ele, faz um acordo, vai aumentar, vai trazer outro, e os problemas políticos vão estar ainda aí, o problema financeiro não vai se apagar da noite para o dia.